Senhor Jesus a todos. Muitas pessoas se perguntam, será que a Trindade ela é bíblica? Será que ela não é? O que é a Trindade? E hoje eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, nós não encontramos este termo Trindade. Mas nós vamos encontrar referências bíblicas que nos comprovam que Deus ele se manifesta em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, nos diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. A palavra aqui usada, único, ela no hebraico é usado o termo echad, que significa uma unidade de forma composta. No Antigo Testamento nós encontramos algumas referências que possam comprovar a pluralidade de Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus vai criar o ser humano, quando ele cria Adão, ele pronuncia o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que ele usaria o termo façamos no plural e não no singular? Porque realmente aqui está descrito que a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito estavam lá na eternidade fazendo o homem, criando o homem. Outra referência que encontramos é em Gênesis 3, 22, quando o homem, ele depois da queda, ali então Deus diz, agora o homem é como um de nós. Por que ele usa o termo nós e não usa o termo eu? Por quê? Porque era a Trindade que estava lá na eternidade. Também nós encontramos outra referência em Gênesis, ainda no capítulo 11, versículo 7, quando Nimrod constrói a Torre de Babel e com a intenção de chegar até o céu, e Deus então pronuncia as seguintes palavras: eia, desçamos e confundamos a sua língua. Portanto, sempre é usado esses termos no plural, por quê? Para destacar que Deus, que a divindade, ele é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No Novo Testamento nós encontramos também outras referências bíblicas ainda muito mais explícitas, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, no batismo de Jesus. Jesus, o Filho, estava nas águas a ser batizado. O Pai brada do céu testificando do Filho: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de uma pomba. Vejamos as três pessoas da Trindade ali representadas. Vemos também no nascimento de Jesus, nascimento virginal, onde sobre Maria desce o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, do Pai, a cobre, e o Filho é gerado no ventre de Maria. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1 e também no capítulo 8, que Deus, o Pai, ressuscita o Filho mediante ao Espírito Santo. Portanto, na ressurreição de Jesus também comprovamos ali o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na ressurreição do Filho. Vemos também na grande comissão, quando Jesus ele vai dar as últimas instruções aos discípulos, dizendo: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo ele é válido mediante, em nome da Trindade Santa. Como se dá então o trabalhar de cada pessoa da Trindade, por exemplo, no momento da criação? O que acontece? O Pai, ele criou. E ele criou isto pelo Filho e no poder do Espírito Santo. Vejamos que o apóstolo João,
no seu Evangelho, no capítulo 1, ele escreve que todas as coisas foram feitas por meio da palavra. A palavra, o verbo de Deus, é Jesus. Vejamos que no início de Gênesis já nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Pai, ele cria pelo Filho e no poder do seu Espírito. No momento da salvação, para que a salvação se realize, como funciona, qual é o trabalhar de cada um? O Pai predetermina os que hão de se salvar, o Filho se entregou na cruz e o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. As pessoas têm o mesmo caráter santíssimo, têm os mesmos poderes, as mesmas qualidades, os mesmos atributos e vivem em perfeita comunhão, sem serem três deuses. Acreditar, crer na Santíssima Trindade não é crer em vários deuses, em ser politeístas, mas sim crer que há um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, ele é um só e ao mesmo tempo ele é três. Ele se manifesta em três pessoas, mas é apenas um Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.